Boa noite, galera que segue aí o meu livro favorito. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que estejam todos aí na paz. Estamos começando mais uma live aqui no meu livro favorito. E nós vamos receber hoje aqui na live um convidado especial, o pastor George Emerick. Ele vai estar falando conosco sobre os livros que ele já publicou, sobre o trabalho que ele faz com a sua igreja local. E vai ser um bate-papo fantástico. Então não sai daí se você quer conhecer um pouco mais, você quer conhecer outros autores, né? Porque esse é o objetivo do meu livro favorito, levar até você boas referências para você ler, para você aprender. E eu creio que mais do que nunca, nesse momento aqui, que nós estamos em casa, todo mundo de boa, parado aí, ou pelo menos uma grande parte, é um bom momento para você começar a ler, para você desenvolver a leitura. Eu estou aguardando aqui o pastor George entrar, tá? E eu tenho certeza que vai ser uma live muito proveitosa. Deixa eu até ver se ele já entrou aqui. Eu quero mandar um abraço para todos, tá? Que estão entrando aí. Já vou chamar o pastor George. Um abraço para todos. Obrigado aí por vocês estarem ligados no meu livro favorito. Pastor George já está com a gente. Tudo bem, pastor? Tudo bem, meu irmão? Tá ouvindo bem aí? Eu tô sim. Deixa eu só dar uma regulada nesse microfone, nesse fone meu aqui. Esse fone meu é uma benção. Tem hora que ele dá umas travadas aqui. Aí, tá ouvindo legalzinho, pastor? Legal, aqui tá bem. Tá bom? Então tá bom. Aqui também tá legal. Pessoal, fica aí. Eu tenho certeza que nós vamos ter um tempo muito proveitoso agora para a gente conversar sobre livros, sobre chamados, sobre tudo isso, né, pastor? Creio que vai ser bênção demais. Quero começar agradecendo, pastor. Obrigado por aceitar fazer a live com a gente aí. Eu sei que a vida é corrida, né? Muita coisa para fazer, mas obrigado por ter achado essa hora aí para estar com a gente, né? E quero começar pedindo para o pastor falar um pouquinho sobre a cidade que o pastor está, o ministério do pastor, que o pastor desempenha, né, a função aí, as coisas que o pastor tem feito com o pessoal de rua, enfim. O pastor puder falar um pouquinho sobre você para a gente conhecer mais. Gente, boa noite, né? Um prazer aí estar falando com o meu amigo, o pastor Jorge Campos, aí do meu livro favorito. E antes da gente falar um pouco, eu quero agradecer a você, meu irmão, pelo apoio, pela divulgação do nosso material, né? A gente tem uma alegria muito grande em ter uma trajetória, né? Dentro do processo cristão, né? Já são Uhum. 30 anos, né? Que nós caminhamos com Cristo. Amém. E fui chamado para ser pastor há muitos anos atrás, né? Comecei como missionário, já morei em 5 estados do Nordeste na missão. A nossa igreja é uma igreja itinerante, então ela passa um tempo, ela leva o pastor para outra cidade, outro estado. Ah, legal, legal. Atualmente eu estou há 8 anos aqui no Rio Grande do Norte, Natal, né? Aqui no Nordeste. Uhum. E tem sido um desafio muito grande, viu, pastor? A nossa igreja ela tem uma caminhada missionária muito forte, muito envolvente. Nós atuamos em algumas áreas, seja urbana, seja rural, né? Seja no cuidado Sim. pastoral, seja no cuidado com as pessoas. Nós começamos em 2014, né, um projeto no sertão do Rio Grande do Norte, desenvolvendo barragens submersas, poços artesianos, sobrevivência, né, contra a seca, né, aquele projeto de sobrevivência contra a seca. Sim. E com esse trabalho, nós temos 4 trabalhos implantados no sertão. Nós temos 3 comunidades, né? Já com base missionária, com igreja, Povoado Uhum. Macundaré, Povoado Cruz e uma comunidade quilombola chamada Queimadas. E por último, agora a gente está indo para outra comunidade chamada Poço de Serras. Nós temos 2 missionários lá da nossa igreja que estão vivendo lá integral, né? Já totalmente pela obra. Sim. E na parte tá muito bem, graças a Deus. Deu essa parada agora, a gente está reconduzindo, costurando, tentando ali consertar as coisas, né, para se adaptar a essa nova realidade, né, que a gente está Sim. vivendo. Sim. E aí, voltando aqui para a cidade, nós temos nossos trabalhos missionários urbanos, que compreende igreja nas ruas, que já estamos aí há 6 anos, né,
e o Sim. banho móvel, né, que é uma atividade que a gente não parou, entendeu, pastor? Não paramos. Nós Ah, que continuamos legal, pastor. nesse período agora difícil. Nós estamos com uma demanda muito grande, porque algumas instituições, ONGs, eles pararam suas atividades. E isso resultou numa demanda muito grande. A gente está dobrando o nosso atendimento. A gente Meu praticamente Deus. dobrou a quantidade de pessoas que a gente está tendo, tanto na quinta-feira como na segunda pela manhã, com banho, com café da manhã, com as roupas. Além disso, os órgãos governamentais, ou principalmente o municipal, nos convidou agora para a gente fazer uma parceria e atender diariamente a população de rua, oferecendo Uau, banho. Então a gente que está legal. aguardando aí só o start, né, da prefeitura para a gente iniciar, junto com uma comunidade chamada Bom Samaritano, que também vai atuar nessa área de higienização, e a Sim. gente já tem roupas, material para poder suprir a necessidade diária. São diários, né? Então a gente dá um banho só na segunda-feira e partir para todos os dias vai ser um desafio muito grande. Então, o nosso ministério ele se concentra nisso, né? Nessas atividades. Fora o cuidado com a igreja, o projeto missionário de discipulado que a gente tem. Eu Uhum. sou no Rio Grande do Norte, eu sou pastor, na nossa igreja chama SD, Superintendente Distrital. Então, eu sou o pastor do Rio Grande do Norte. E nós temos 8 igrejas aqui. Então, eu sou o supervisor das 8 igrejas e pastoreio a Igreja Central em Natal. Né? Ô, E eu acho pastor, que... Ah, pode perguntar. só para que as pessoas assim que vão assistir agora ou vão assistir depois, Aham. esse superintendente é um equivalente a um bispo, vamos dizer assim, ele Essa assiste uma região, né? tem uma bispa, Marisa, que ela toma conta dos 9 estados, né? Eu sou Ah, sim. seria um diretor, né, do estado, um pastor Ah, estadual, né? entendi. O A gente responde superintendente, né? por todas as nossas comunidades. Então é Entendi, pastor. bem desafiador mesmo, porque a gente não parou, né? Inclusive nesse período agora que a gente está em distanciamento social, eu acho que a demanda pastoral ela aumentou ainda mais. A intensidade, porque a gente precisa ser muito habilidoso na comunicação pelo meio tecnológico, né? Então, os pastores que Sim. tinham dificuldade nessa área, a gente está auxiliando, inclusive para transmitir culto ao vivo, né? Porque os cultos são online. Então, Sim. eu também estou atuando nessa área, ajudando os pastores. Eu tenho um filho, né, que ele trabalha muito nessa parte de mídia, meu filho mais novo, caçula, minha filha Gabi Uhum. também. Então, eles me ajudam muito nessa parte de transmissão de cultos. Então, eu montei uma equipe com eles mesmo. Então, a gente está transmitindo culto aqui da nossa casa, né? E eles Ah, mesmo montam o legal. culto e dão um suporte para as outras igrejas também que não têm essa expertise, entendeu? Então, está sendo Entendi, assim. pastor. Que legal, que legal. É a primeira vez que a gente conversou, né? Que o pastor me Uhum. contou, mandou aquela reportagem para mim sobre o trabalho aí. Eu achei fantástico, né? O banho, a forma como vocês cuidam desse pessoal, que é um pessoal muitas vezes esquecido, abandonado, né? Às vezes até a igreja, às vezes não é nem maldade, né? Mas tem muita igreja que ela acaba focando em algumas outras áreas e deixa essa área de lado, né? Então é muito legal ver a forma como vocês trabalham, como vocês desenvolvem isso e como Deus tem sido fiel, né? Que todo mundo parou, mas vocês não pararam, dobraram e agora vai entrar nesse período aí de todos os dias fazer esse trabalho. É fantástico, né? Uma coisa. Eu já falei, pastor, o dia que eu tiver condições, eu quero de repente dar um pulo para conhecer pessoalmente, né? Porque é algo assim vamos ser sinceros, hoje é até meio surreal. Você fala assim, é difícil ver uma igreja que é missional, assim, trabalhando, dando banho e tal. Acho que foi a primeira que eu ouvi, viu, pastor? Levar o banho para a rua. Já vi o pessoal abrir o templo e tal, mas levar aí até onde eles estão e fazer isso lá, eu achei top, top demais mesmo. E até se você quer conhecer, tem reportagem, né, pastor, no YouTube, que dá para o pessoal conhecer, né? Uhum. Tem vídeos, Como, né? como Tem que. agora mesmo saiu uma matéria no Gospel Prime, né? Que é um site, acho que é cristão, né? Que ele sempre Sim. tem algumas coisas boas, tem coisas que a gente só olha, né? Mas essa eles estão falando, acho que foi dia 30 de março, eles Ah, legal. nos procuraram, né? Para falar um pouco dessa situação e eles fizeram uma matéria com a gente. Em meio à Uhum. pandemia, nas ruas não parou e faz até um apelo na reportagem. É uma matéria grande, ele escreveu um texto lá. Eu fiquei muito alegre porque eles nos procurou, né? O pessoal do Gospel Prime nos procurou e pediu para a gente fazer uma entrevista, né, dessa forma à distância. Ele perguntando, Sim.
enviamos o material, eles divulgaram e teve uma abrangência muito grande, assim, muita Uau. gente comentando. Isso também ajudou muito na questão das doações, né? Ajuda muito. As pessoas, de repente, procuram algum lugar para doar. Estão fazendo assim, pastor, estão ligando para mim, né, para o meu WhatsApp, para o meu Uhum. telefone normal, dizendo assim, olha, né, hoje mesmo nós recebemos doações para o café Uau. da manhã. Glória a Deus. Pessoas assim que não são evangélicas, né? Não são da igreja Uhum. evangélicas, mas são, Uhum. acho que, mais cristãos até do que a gente mesmo, né? Uma visão vai além do que da crença teológica que a gente tanto Pastor. defende. Tá. Não tô Uhum. conseguindo ouvir o que o pastor tá dizendo, tá travando. Eu tenho tido esse pequeno probleminha, quase. Pessoal, vou chamar o pastor de novo, tá? Pra gente continuar. Tem muito a crescer, tá? Peraí, vamos lá. E eu tirei os comentários, viu, pessoal? Pra gente poder conversar melhor, né? E a gente poder focar realmente no assunto, né? Aí, pastor, esse Instagram tá uma benção, direto acontecendo isso, assim. Tá Fiz caindo, duas né? lives e não conseguia conversar com o pessoal. Que acho que é muita gente fazendo, né? O servidor deve estar lotado. Essa Mas, hora. pastor, continue o que o pastor estava falando, que o pessoal está ligando, que às vezes nem é evangélico, mas está colaborando, né? Eles ligam para a gente, né? Hoje mesmo recebemos doações, né? O canal é aberto, a nossa igreja é um posto de coleta de doações, né? Então as pessoas Uau, tanto estão doando cestas básicas, material de higiene pessoal, roupa para o pessoal de rua. Então está sendo muito legal essa conexão aí com as pessoas que professam até outra fé, pessoas que nem acreditam em Deus, né? Tive uma conversa com um ateu, ele disse que não acreditava em Deus, mas acreditava no trabalho da gente. Achei uau. aquilo surreal. Deus, ele usa todo tipo de gente, né, pastor? É, Deus não fechou monopólio com os evangélicos, né? Então, uhum, glória a Deus por isso, né? Se tivesse fechado, acho que às vezes a gente estaria numa situação difícil, né? E Deus sempre uhum. levanta quem ele quer, né? Eu fico feliz. Depois a gente eu vou estar colocando no Stories essa reportagem, o pastor puder, depois me manda o link, que eu vou estar Manda, manda. postando no Stories. O pessoal entrar depois, conhecer melhor, né? Isso. E pastor escreveu 2 livros, né? São O... três, né? Três. É o Ah, terceiro. 3 já? Teve o primeiro, né, que foi para uma outra editora, né, de Theo, e foi um livro mais acadêmico, né, ali na Universidade Metodista de São Paulo, chamado Quando o Ah, Silêncio sim. se torna um Grito. Só que esse Quando. livro, Repete de quando o novo, pastor. silêncio, quando o silêncio se torna um grito, Ah, é sim, legal, um legal. olhar pastoral para o sofrimento humano, né? Então a gente abordou, foi um livro que eu escrevi junto com o pastor Ricardo, lá de Fortaleza, que é pastor metodista também. Nós escrevemos Uhum. juntos esse livro e, para nossa surpresa, o pessoal da pós-graduação de aconselhamento pastoral estão usando o nosso livro lá Uau, na grade curricular deles. Eu achei muito legal. que E legal, depois de pastor. um tempo, né? E aí eu segui, Ricardo seguiu o caminho dele para o que ele queria abordar outros temas, e eu fui mais para o discipulado, que foi o fator Mangabeira, né? Estou até com ele Sim, aqui. Deixei um exemplar aqui ó, esse esse aqui, livro é muito bom. esse aqui foi o primeiro solo, assim, carreira solo, Uhum. entendeu? O pastor, Aí, fala um pouquinho sobre que esse fator Mangabeira eu achei muito legal, o pastor me falou sobre a necessidade, né, da planta mangabeira, como ela cresce, como ela se desenvolve. O pastor pode dar um spoiler aí para nós do livro um pouco, fala um pouco sobre ele, que eu achei fantástico esse. eu tenho recebido muita gente, assim, mas muita gente mesmo, de todo o Brasil, né? Esse livro, eu acho que ele deve estar na segunda ou terceira edição, né, pela Uhum, editora do Lar. Foi muito bem aceito pela igreja, porque é um livro muito simples, ele não tem sim, muito... A metodologia é muito prática, né? Ela é bem chão de fábrica. A mangabeira é uma planta, uma árvore aqui, né? Uma fruta do Nordeste comum aqui. E um dia eu estava, assim, estava preparando uma devocional para a escola dominical e vi um estudo num programa de TV falando sobre as coisas rurais.
Então a pessoa estava com um problema sério, tinha um pé de mangaba na sua casa, na sua, Uhum. mas o pé de mangaba nunca deu fruto, né? E aí ele mandou um e-mail lá para o programa encaminha para a pessoa que vai dar a resposta. Então a Sim. pessoa disse muito simples, disse, olha, a mangabeira é uma árvore que tem a polinização dela é cruzada. Ela só Uau. pode dar fruto se tiver outra mangabeira ao lado. Meu Deus. Eu consegui Maravilhoso isso. coração assim, e eu entendi que Deus estava falando comigo que o discipulado nunca podia ser nada solitário, tinha que ser com alguém. Tinha que ser, não podia ser um discipulado de uma pessoa, mas que tivesse Meu duas pessoas. Deus. Aí comecei a desenvolver, comecei e falei com a minha família, e eu mostro logo a minha esposa, meus filhos, e eles disseram, ah, rapaz, isso é o que a gente tem que fazer. A ideia não era fazer um livro, era implantar na igreja esse plano, nesse projeto. Sim. Sim. Colocamos a nossa igreja e foi assim, uma bênção mesmo. Hoje, até hoje, né, nós estamos vivendo hoje, nós temos 9 grupos, a gente chama Mangabeira aqui, e Uhum. eles trabalham em duplas, né? Cada dupla tem um ano para ganhar uma vida para Jesus, e eles sempre vão Uau. estar, sempre vão renovando. Então, hoje eu tenho uma média de quase 100 pessoas vivendo o projeto Mangabeira aqui na minha igreja. Meu Hoje, né? Deus. Mais Meu Deus. anos aí de implantação. E aí veio um amigo do Rio Grande do Sul, que ele é bispo, né? E ele viu o projeto e disse, Jorge, escreva esse livro, faça um livro com esse. Faça... Aí eu disse, se eu fizer, o senhor faz o prefácio? Ele disse, faço. Aí eu escrevi o Uhum. livro, dei para ele, ele apresentou o livro, e a editora, quando viu o livro, viu a proposta, que era totalmente diferente de qualquer livro sobre discipulado. Sim. Não Sim. tem nada daquilo que as pessoas. Não estou criticando, mas assim, é muito simples o livro. E é apaixonante, sabe, pastor? Porque todo mundo que está envolvido hoje no Mangabeira não quer mais largar. Meu Eles, Deus. e eles querem dar fruto, mas só podem dar fruto se tiver outra pessoa do lado. E Fantástico, fantástico. isso tem sido uma bênção, uma ferramenta de Deus assim. Eu tenho um amigo aqui que é pastor de uma igreja numa comunidade aqui, que Uhum. ele tem 40 membros e ele comprou 40 livros. Então, cada membro tem um livro Mangabeira. E toda a igreja dele vive o discipulado Mangabeira. Para mim, isso aí já valeu, entendeu? É um livro muito simples. Aí no sertão, né? Que as pessoas são da área rural, são agricultores, não tem tanto estudo Sim. assim. Todo mundo se apaixonou pelo Mangabeira. Eu fui lá, implantei, disse, pastor, é muito simples, a gente entende tudo. A gente lê o livro, é como se a gente estivesse conversando com o Senhor. Eles falam Uau. assim, né? Meu E Deus. uma bênção, pastor, uma bênção mesmo. Graças a Deus, a igreja ela absorveu muito bem o livro, gostou muito. E é tanto que a gente continua, né? Deu uma parada agora, mas sempre a gente está pregando sobre discipulado nas igrejas. Eu Sim. falei para 60 pastores aqui do Rio Grande do Norte, numa cidade aqui chamada Pacifique, uma cidade que reuniu pastores de várias denominações. E eu fui um dos Uhum. preleitores, falei do livro Mangabeira, eles se apaixonaram pela visão. Uma pessoa lá investiu, comprou e doou para cada pastor, e eles estão Meu implantando na Deus. muita Uau. igreja não chama discipulado, chama Mangabeira. Eu vou para a minha Mangabeira. A pessoa, onde é a Mangabeira? É como se a pessoa estivesse levando alguém para algum bairro, alguma planta, né? Sim. Na verdade, é Aham. uma célula. Muito legal. E assim, eu achei fantástico o Mangabeira, porque foi algo que Deus deu para o pastor, né? Não foi, tipo, não desvalorizando os demais métodos, né? Mas assim, foi algo que foi ali para a igreja local, né? Eu achei isso fantástico, porque ainda eu já estive em contato com visões de discipulado e tal, e assim, na verdade, acaba se tornando um pouco assim, um fez, aí o outro quer fazer porque dá certo também, mas às vezes nem por um direcionamento de Deus mesmo, assim, a pessoa faz porque ela quer ver um resultado que aconteça e tal, a igreja cresça, né? Eu achei fantástico que Deus deu isso para o pastor e as pessoas têm aderido naturalmente, né? É uma coisa, chega a ser um crescimento biológico, né? A coisa é, 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 vai funcionando numa velocidade natural e a igreja vai crescendo com qualidade, né? Não só em número, mas em qualidade, né? Eu achei demais, pastor, quando me contou, me mandou o livro, eu fiquei assim admirado com a facilidade da questão dessa visão, né? Aham. E pastor, o outro livro, qual que é? O pastor tem ele aí Tenho para aqui, mostrar para gente? eu estou com alguns livros aqui. Esse é o mais recente, né? Sim, Esse saiu agora há pouco, né? Tem sido o título é Cidade Invisível, né? O pessoal está sim. vendo. Esse livro a gente resolveu escrever sobre o nosso trabalho com os moradores em situação de rua.
Então, nesse tempo todo que eu estou com eles, é um livrinho também muito legal, assim, não é porque foi eu que escrevi, não, mas é porque é legal mesmo. Todo mundo que está vendo gosta, mas só que o que está acontecendo? Ah, pastor, tem que ter o segundo volume, tem que ser, porque é uma coletânea de histórias, né? A gente Ah, aborda, legal, legal. que são pessoas invisibilizadas, né? Essa cidade invisível ela existe, de fato, só que a gente precisa olhar com a lente de Cristo, né? Enquanto a gente não Sim, tiver uma lente de Cristo para ver que essas pessoas existem, a gente sempre vai ignorá-los, né? Então, a minha ideia é não me ater a estatística, porque a estatística ela é fria, né? Ela estima, por exemplo, estima-se que nós temos aí mais de 100 mil moradores de rua no Brasil, né? meu 20% de São Deus. Paulo, aí onde você, no seu estado aí. Uhum. Mas assim, isso não aponta para um panorama humano para que a gente veja, né? Então, por trás das estatísticas, existem pessoas, existem histórias, existe sonhos, né? Então, a Sim, gente procurou selecionar algumas histórias, né? Escrever sobre eles e elas e abordar a sua história e contar que sempre tem uma solução, tem respostas para os anseios da vida, né? Então, nesse livro, nós abordamos histórias realmente tristes de pessoas que perderam sua dignidade, foram para a rua e acabou perdendo a sua vida. Como também tem história de pessoas que hoje estão vivendo uma vida completamente diferente, porque foram restaurados, né? Estão trabalhando. Eu acho que meu esse não mandou Deus. para você, não, nesse o Cidade Visível, né? Sim, mandou sim, Mandou. pastor. Mandou, Então, mandou. o que acontece? Todo mundo que lê pede para eu escrever de novo. Ah, conta mais histórias, porque parece que ficou um gostinho de quero mais, né? E a Imagina, gente usa os pastor. nomes com muito cuidado, os nomes fictícios, preservando o nome original, mas as histórias são Uhum. reais, né? E esse tem um prefácio da Bispa Marisa, que é uma médica, ela enfatiza essa realidade de uma parcela de uma população que realmente é invisibilizada pelas pessoas. É tanto que, você tem uma ideia, pastor, e com essa pandemia, assim, com toda essa vulnerabilidade deles, porque a classe que mais está sofrendo, que mais é vulnerável é a classe de rua, que não tem. O pessoal fica em casa, eles não têm casa, né? Pois é, Por pois é. parece, Deus é tão bom, é tão misericordioso, que, por enquanto, e eu espero que isso seja permanente, só foi identificado um caso aqui de Covid-19, inclusive a pessoa já tinha tuberculose, mas era um morador em situação de Hum, rua e veio a óbito aqui no Rio aí, Grande do Norte. peraí, no Rio Grande do Norte só teve um caso. De Graças a Deus, morador de né? rua. Ah, de É, morador de rua, só morador um. de rua. É. Entendi. Que Assim, em bênção. geral, a gente Graças a deve Deus. estar com 600 casos e acho que 30, até ontem 30 óbitos aqui no Rio Grande do Norte. Puxa Mas, vida, assim, é uma morador de situação rua, difícil. apenas um caso que foi identificado e a pessoa, esse morador, ele já tinha comorbidade, né? Já tinha as predisposições, porque tinha tuberculose, ele era dependente químico, de uso de crack, né? Isso faz Sim. a pneumonia, né? E ele foi internado no dia 7 de abril, mas já tinha sido feito o velório e tudo, e o resultado saiu com 20 dias depois. Puxa vida. E ele não É tinha bem... família, realmente não tinha ninguém. A coisa mais triste que a gente vê no morador de rua é quando a gente vê uma dignidade quebrada, né? A dignidade jogada fora, né? Você vê que eles... o que é que a gente aprende, sabe, pastor? Quando a gente dá uma sopa, um pão, dá um café, uma roupa limpa, um banho, quem está sendo curado somos nós. Meu Nós estamos sendo Deus. curados, né? Eles estão sendo um instrumento de Deus para curar a gente, porque a gente começa a ver que nós precisamos ter um olhar diferente demais para a vida humana, né? E a gente tem percebido isso, o retorno que a gente vê. Então, hoje, eu não quero dar sopa, eu pergunto se ele quer a sopa. Uau. Você quer tomar uma sopa? Porque, assim, quando você chega e dá a sopa ele sem fazer essa pergunta, você está ferindo mais ainda a dignidade dele. Então, a gente quer saber se ele quer tomar sopa, se ele quer comer o pão, ou se ele quer só conversar, se ele quer um suco, quer uma água. Então, isso, Você de fa... alguma forma, você vai restaurando a dignidade dele. Comer Sim. sentado. Minha esposa, ela fez uma observação uma vez que ele chegou para ela e disse assim: faz muito tempo que eu não sento numa mesa e eu não como de talher e de prato de vidro. Porque eu disse: Meu vamos Deus. pegar um prato de vidro e vamos colocar o café deles, cuscuz, né? Que aqui é uma comida muito típica aqui do Nordeste, né? Que é diferente. Sim, Não sei sim. aí. Então a gente Ah, já faz comi já. Comi.
e eles comem com maior alegria, então colocam na mesa, eles se sentam, né? E eles comem com talher e com prato de vidro. Então, para eles, um chegou para minha esposa e falou assim: há 11 anos que eu não sento numa mesa e não como um prato de vidro. Meu Deus. Só isso, assim, para a gente é uma alegria muito grande, uma satisfação de saber que a gente, naquele momento, nós fomos justos para aquelas pessoas, né? Então, as pessoas Muito criticam forte, também, muito né? forte. Falam em Ah, sim. assistencialismo, né? Falam em... Sim, claro, claro. Se eu tenho a oportunidade de mudar a vida de uma pessoa naquele dia, oferecer para que ele não durma com fome, eu me sinto. Não é que eu estou fazendo nada mais do que era para fazer, mas eu me sinto Sim. muito feliz, fico alegre, porque eu posso é, dormir sabendo que alguém que eu fui e passei por ele também vai poder dormir sem ficar com fome, né? Uau, meu Deus, meu Deus. Isso é muito forte, pastor, porque ainda mais agora, como o pastor falou, fica em casa, as pessoas também acabam se fechando, né? Eu E, estava vendo uma reportagem esses dias aí que o pessoal ali em São Paulo, que eu moro no interior, né? Eu moro em Limeira, que é uhum, 170, 150 quilômetros da capital. Mas na capital o pessoal estava passando uns apertos muito grandes, porque, querendo ou não, o comércio estava aberto, então sempre tinha alguém passando, eles poderiam pedir uma ajuda, algum lojista dava alguma coisa e tal, e agora eles não tinham pra onde correr, né? É uma situação dificílima mesmo. E, inclusive, hoje, eu fui buscar minha esposa no trabalho e eu tava parado com a moto assim na frente do trabalho dela e um rapaz passou e começou a conversar comigo. E morador de rua, né? Assim, aí eu comecei a conversar com ele e tal. E ele falou: Ah, eu não aguento ficar dentro de casa. Eu tenho casa, mas eu moro sozinho. Eu não consigo ficar lá dentro. Eu bebo muito, sabe? Assim, começou a abrir o coração. Então, a necessidade que eles têm de ser visto como seres humanos, não como um trapo, né? Que fica jogado, né? Isso aí foi forte, porque do nada, né? E assim, calhou da gente conversar sobre isso hoje, assim. Então é um negócio, né? Não tem o que dizer. Eu acho que a gente tem que se mobilizar mesmo. Devoção, agora entrando um pouco na questão de devoção, a gente diz que ama Jesus e tal, e não que o sentimento não seja verdadeiro, né? Mas o Senhor não está atrás só de sentimento, ele está atrás de ação, né? A fé sem obras, ela é morta, né? Então, o que o pastor acha sobre essa questão assim da devoção, devoção aliada à ação, né? O que o pastor poderia nos falar um pouco sobre isso? antes de eu falar sobre isso, e quando você falou do morador de rua, né? A gente tem uma certa. Existe classificações, né? Por exemplo, existe um morador em situação de rua, que é aquele Uhum, morador que não tem casa, aquele é do papelão que a gente chama. Quem é do sim, papelão é aquele que dorme na rua, não tem casa, perdeu tudo. E existe a tá. cultura de rua. A cultura de rua é Ah, o seguinte: tá. o cara tem casa, o cidadão tem casa, a pessoa, né? O Uhum, ser humano tem a casa, mas eles não conseguem viver em casa. Então ele uau. sai, consome droga, come na rua, ele não suporta a ideia de ficar em uma casa. Aí chamam Eles dizem que cultura, não quer ficar preso, né? Eles não falam que não quer. consegue ficar preso, né? E tal. Exatamente. Cultura de rua, Cultura cultura de de rua. rua. E em situação de rua. Então, para quando você vai trabalhar no sentido sociológico, né, para poder trabalhar as diretrizes governamentais para assistência de moradia, renda mínima, eles fazem esses estudos. Então, eles classificam como Ah, cultura de rua, que são pessoas que têm casa, então aí vai trabalhar mais na questão da renda. E aqueles que são em situação de rua trabalham moradia e renda. Então, eles trabalham. ah, Eu passei 2 comitês aqui, dessa parte municipal, e as sim. pessoas. Então foi muito bom para mim, porque eu amadureci muito nisso. E Ah, eu, tem a eu mesmo não sabia dessa diferenciação, pastor. do fuga geográfica. Não sei se você já viu, você pega a sua moto, vai caminhar, aí você vê alguém andando assim, os andarilhos, né? No meio da rua, assim, Sim, sabe? sim. Fuga geográfica. Ali são pessoas que tiveram algum trauma, algum problema mental, então eles saem de estado para estado andando, eles não param de andar. Se Meu eles param, Deus. você não pode pegar. Se você quiser ajudá-los, você vai ajudar ele, mas ele vai continuar andando, ele não vai querer parar em canto nenhum. Eles chamam fuga geográfica. É outro fenômeno que a sociologia estuda muito essas pessoas. Às vezes cometeu um crime, ficou perturbado e vai embora. Ele não quer parar. Eles sempre estão fugindo de alguma coisa. É Meu bem complicado. Deus.
É, Meu Deus. A fuga geográfica também se encaixaria na pessoa que ela tem a cultura de rua, mas que também. ela, por exemplo, sai e ela sai daqui da minha cidade e vai para uma cidade distante, andando, depois volta e depois, sabe? Essa também se encaixa dentro disso, né? É uma eles estão mesclados, né? Eles podem ter as mesmas. Pode ser cultura de rua e andar e fuga geográfica da mesma pessoa. Pode acontecer também. Meu Deus, meu Deus. Rua, geralmente eles não saem para muito longe, eles ficam por ali até que haja alguma. Por exemplo, nós internamos alguns também, algumas comunidades terapêuticas, né? Esse ano nós Uhum. internamos. Nós temos 3 em recuperação e 2 não conseguiu ficar. Então, geralmente, Entendi. o benefício, assim, o resultado, né, é que de 10, 2 realmente se recuperam e são inseridos no mercado. É bem difícil, principalmente quando tem dependência química, né? Com E tem relação a... algum Hã? eu ia perguntar, tem algum que o pastor já recuperou, que hoje ajuda o pastor, auxilia, tem? Nós temos, olha só, nós temos agora ele não está mais com a gente, mas o Francisco, ele passou 3 anos com a gente. Então, o Francisco Uau, está, acho que esse ano, o Francisco completa 5 anos que ele está limpo do crack. E glória a Deus. ainda até um tempo desse ele estava trabalhando de carteira assinada, numa praça, na parte de limpeza, né? Nós temos o Sim, Paulo, que hoje é garçom de carteira assinada. O Edilson, que teve um problema de saúde muito sério, né? Ele hoje trabalha numa padaria, né? Já tem mais de meu ano. Deus, que Tem legal. um senhor de 62 anos chamado seu Paulo também. Nós conseguimos encontrar sua família em Rondonópolis. Ele voltou para sua casa. Eu tive notícia Sim, que a família acolheu. Tem hoje uau. tem um que a gente conheceu em uma cidade aqui próximo, que tem hoje um quiosque que ele vende lanche, também está bem, graças a Deus. Existe, e alguns também recaem, né? Eles passam um tempo bom, tem a recaída e voltam, e a gente aí vai começar. É como se você estivesse recomeçando tudo de novo. Então ele Meu vai, Deus. no processo, ele se arrepende, e aí tudo. Respondendo à sua pergunta, pastor, quando a gente fala a questão da devoção, né? Tiago, o apóstolo Tiago, ele vai dizer que a fé dele é mostrada e é percebida a partir de obras, né? Tiago, ele vai fazer Uhum. esse contraponto até alguns apóstolos, né? Ele vai falar, ele vai defender que a fé dele é evidenciada na obra, né? Eu vejo que tem Sim, um texto, Mateus capítulo 6, quando Jesus vai dizer assim, ó, que a nossa luz brilhe para que os homens vejam que a nossa luz está brilhando. Ou seja, você precisa ser referência para as pessoas. As pessoas precisam olhar para você e ver Cristo em você na obra e não no discurso, né? amém. Tem uma Verdade. coisa que ele diz assim: nós precisamos encurtar a distância do que eu falo para o que eu faço, para que em um determinado tempo a minha fala seja a minha prática ou a minha prática seja a minha fala. Ou Meu seja, Deus. eu preciso conectar o que eu prego nos púlpitos e o que eu falo na prática. As pessoas precisam sentir, não só ouvir. E quando a Sim, gente tem isso em mente, a gente percebe que o nosso púlpito está na rua, está nos lugares mais sombrios que a gente pode imaginar. E não só ali no templo, né, onde as pessoas vão te ovacionar, ou vão achar que você é um cara muito legal, que você prega muito bem, né? Mas quando as é pessoas verdade. percebem você com a mão na massa, né, trabalhando, fazendo a obra de Deus na prática, né, as pessoas começam a ver que existe uma conexão do que você pregou, o que você prega, para o que você realmente está Uhum. fazendo. Ou isso pode Sim, ser também quando é o contrário, né? As pessoas começam a ter uma visão completamente distorcida, porque você prega uma coisa e de repente na prática você não vive aquilo que você está pregando. Então, pela sim. misericórdia, pastor, eu procuro exercer aquilo que o Senhor tem falado no meu coração, tanto no culto como na vida da missão, na prática, né? Então, Amém. a igreja, eu vejo que a igreja como diz a querigma, né? É chamados para fora. É um movimento de Uhum. dentro para dentro. A igreja não foi chamada para ficar parada, estática, esperando que as pessoas chegassem até ela. A igreja é chamada para ir até o encontro das pessoas e falar desse amor que restaura, né? Paulo vai dizer que nós pregamos o evangelho da reconciliação, né? Eu vi muita gente Amém. falar a culpa dessas pessoas que estão na rua é da igreja. Eu acho que não, eu acredito que não. A igreja, ela não pode ser responsabilizada por escolhas que as pessoas fizeram no passado equivocadas, por escolhas que levaram eles. Mas a igreja pode ser o agente restaurador dessas pessoas. Sim, Entendeu? amém. Essa, Sim, essa é a sim. minha visão clara do chamado do evangelho e da pregação.
é quando ela é evidenciada na prática. Senão, não Sim, faz sentido pregar o evangelho. sim. Isso aí que o pastor falou é muito, muito pontual, né? Realmente, às vezes a gente vê uns posts, né? Principalmente em rede social, pastor. Eu acho que, como eu tenho pastor lá no Face também, eu vejo que o pastor se envolve muito pouco em qualquer polêmica, né? Como eu também, a gente vê as coisas, às vezes passa batido e tal, né? Mas não tem como a gente não ver certos comentários, né? Por exemplo, eu vi uma foto recentemente, uma igreja grande, né? Ela estava fechada, eu nem sei que igreja que é. Mas assim, aí tinha um cara dormindo na marquise da igreja. E alguém escreveu, o cara tá dormindo lá porque a igreja não tá fazendo sua parte, né? Uhum. E eu acho assim que é um pouco desonesto, né, dizer isso, porque primeiro que tudo bem, a igreja não era nem para estar fechada, beleza, mas assim, a gente não sabe qual é o contexto que aquela igreja está inserido também, né? Enfim, aí é a questão que o pastor falou, a pessoa tomou decisões, levou ela até aquele momento, e acho que a gente tem que realmente ser esse elo entre Deus e o mundo, né, para que a gente possa levar essas pessoas até o Senhor, né? Uma outra coisa, pastor, que eu acho que também é interessante o pastor comentar, tem, por um exemplo, né? As pessoas falam ao reino de Deus, nós vamos trazer o reino de Deus, né? E assim, uh, na minha concepção, tem que haver uma base de equilíbrio entre entender que o reino de Deus é algo espiritual, ao mesmo tempo é algo que se materializa. A gente tem que trazer isso para o dia a dia, né? Tem algumas pessoas que acabam indo para o lado só, aí que o pastor falou do assistencialismo. Existem realmente algumas pessoas que acabam partindo só para esse lado, né? Acabam deixando o homem espiritual de lado e cuidam apenas do corpo. E tem também aqueles que cuidam só do espírito, mas não cuidam do corpo. Como é para o pastor manter esse equilíbrio, né? Porque como o pastor trabalha com o discipulado e tudo mais, então o pastor cuida das duas áreas, né, do homem. Como é para o pastor fazer isso? E assim, o pastor já lidou com casos onde pessoas quiseram fazer, mas também partiram para os extremos. O que o pastor tem a dizer sobre isso? Então, eu entendo a perspectiva do reino no equilíbrio, né? O homem precisa ser restaurado. Eu não posso me omitir a não pregar, a falar a verdade. Eu tenho que ser Sim. acolhedor, mas honesto e justo. Uhum. Então, primeiro, essas pessoas precisam saber que são pecadores. E o plano de salvação cai muito bem. Vocês precisam se arrepender dos pecados de vocês, né? O que a gente Amém. está fazendo, se não houvesse a pregação do evangelho, não faria sentido nenhum. Nós estaríamos Uau. perdidos, não seria um evangelho. Então, o evangelho Sim. é a completude, ele é o pão, mas ele é a palavra. Ele é o vinho, mas ele é o espírito, né? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça e paz. Então, Amém. toda a estrutura de morte que existe no mundo, a igreja precisa denunciar. E como é que a gente denuncia? Pregando o evangelho do reino, que é justiça e é paz. Então, quando não tem paz, o Espírito Santo não está. Então, a ausência de paz é falta do evangelho. Então, o evangelho precisa chegar nos lugares onde talvez o alto-falante da igreja não chegue, né? Talvez. Sim, é verdade. E é por isso que eu percebo que essa itinerância da vida cristã, nós precisamos sair do templo, evidenciar o evangelho em prática, né? Assim, mas assim, com o pessoal de rua, eles dizem assim, eles mesmos falam, ó, o pastor vai orar, viu? Eles falam assim É lá, verdade, é verdade. ei, peraí que o pastor vai orar, fica em silêncio que o pastor vai orar. Então, naquela oração, pastor, a gente sabe que eles não têm muito tempo, eles são ansiosos, até por conta da dependência química, né? Então, eles Sim. respeitam a oração. Eles, ó, o nosso pastor vai orar. Eles têm. Eu encontro eles nas ruas, aí minha esposa fala, tuas ovelhas. Minha esposa vem, né? E, meu pastor, eles gritam porque Uau. não tem muita discernimento, né? Enfim, eu convido eles para ir para o culto. A gente convida para ir para os cultos. Três já foram para o culto de oração. Sentaram lá e a igreja acolheu eles. E eles Que disseram, benção. nós tomamos banho aqui, nós comemos nessa igreja, então nós viemos agora ouvir a palavra. Isso para a Uau. gente é assim. Eu estava numa audiência pública aqui, fui convidado, né, para falar sobre banheiros públicos para morador de rua. É um projeto que eu levei para a Uhum. Câmara.
e eles aprovaram lá, né? Então, quando me chamaram para falar, que eu levantei para falar, tinham vários moradores de rua lá sentados. E quando eles me viram, disseram, esse pastor que dá banho em nós. Meu Deus! Todo Muito mundo bom. aplaudiu, achou engraçado. Ele aí, esse pastor é que cuida da gente. E assim, eu fiquei muito Uau. feliz porque as pessoas têm um olhar para o evangelho de muita crítica, né? Que o pastor já é um cara que, infelizmente, nós entramos no mesmo saco, né? A ideia que as pessoas têm de pastor é a ideia que a própria mídia mostra, né? Então, quando Sim, ele olha para a sim. gente, o que vem na mente dele é o que foi construído a partir do que ele viu em qualquer canal, em qualquer tipo de mídia, né? Pois é, pois é, pois Mas é. quando a gente mostra o outro lado da vida, o propósito, quando as pessoas fazem uma reportagem, fizeram 5 reportagens com a gente, inclusive a Rede Globo, né? SBT, fizeram aquele local, fizeram reportagem, jornal também escrito aqui em Tribuna do Norte, falando do projeto Sim. da igreja. Eu entendo, sabe, pastor? Eu sei que as pessoas vão dizer, o pastor quer aparecer, mas eu acho que a gente, de alguma forma, está desconstruindo a imagem que as pessoas fizeram da igreja. Com Né? certeza, com certeza. Uma amiga minha que é jornalista, ela disse, pastor, me ajuda, eu estou aqui com um colega meu ateu, ele está me questionando aqui, durante essa pandemia que as igrejas fecharam, cadê o dinheiro do dízimo que deram para a igreja? O que, é que a igreja está fazendo? E eu fiquei sem resposta, pastor, me ajude. Aí eu, na hora, Meu mostra essa Deus. matéria a ele. Aí mandei a matéria do Gospel Time. O cara disse, poxa, então eu já vou aqui retirar e vou colocar algumas exceções. Quer dizer, já não generalizou tanto, né? Ele percebeu que existem Uau. igrejas sérias, não só a nossa, igrejas que realmente amam a sua vocação, né, enquanto Sim, chamados para fazer a obra. Então eu entendo, sabe, pastor, que nós precisamos desconstruir tudo que soam, que vem para a nossa rede, que lançam sobre nós, né? Pastor ladrão, pastor que é dízimo. Não, tá aí, a igreja está vivendo aí fechada. Eu vou entrar para 1 mês e 15 dias que a igreja está fechada, né? Eu estou aqui pregando o evangelho, eu estou aqui ajudando as pessoas, eu estou fazendo a mesma coisa que eu estava fazendo antes. Então, pois é. eu que nós estamos sendo testados e nós vamos redesenhar uma nova forma de ser igreja. Então, Sim, vai eu creio. realmente estava levando o seu chamado a sério. Aquele que entrou Sim, só para aventurar e pautou sua vida no sentido da exploração da vida humana. A gente sabe que existem pessoas que usam o evangelho para se beneficiar. Essas pessoas, pastor, eu, sinceramente, acho que não vão sobreviver. Porque vão entrar em desespero, porque se a motivação deles era aquela, né? Mas eu sei que tem profeta na terra ainda, que Deus deixou, né? amém, Tem muita amém, gente. amém, eu creio. E a minha oração, Senhor, que não perca a minha paz, que não perca o discernimento, que eu continue fazendo o que o Senhor me chamou para fazer até o meu último fôlego de vida. Se o Senhor quiser me levar e achar que eu já fiz alguma coisa, que eu acho que eu não fiz nada, mas se eu já fiz Uhum. alguma coisa, achar que deve me levar, que leve. Eu já cumpri, eu estou com 50 anos, mas se a gente hoje está, é como o pastor Antônio Carlos diz, nós temos mais passado do que futuro. Então, assim, mais passado. Quando eu olho para Meu trás pelo Deus. percebo que minha vida todinha estava na missão. Ou levando uma pancada ali, outra ali, tentando me levantar, mas sempre fazendo o que Deus me mandou fazer. Isso eu tenho, não é orgulho, nem dizer assim, é vaidade. Eu acho que isso é uma gratidão a Deus por Ele ter permitido que, em meio a todas as lutas, né, o chamado, eu nunca disse não a Deus. Né? Quando Ele me levou, eu Amém. estava. Pastor, tem uma coisa interessante. Quando eu fui chamado para o ministério, eu estava com tudo certo para ir para os Estados Unidos, tudo Uau. certo, uma vida que, assim, possivelmente ia prosperar muito ali. Tinha um Sim. excelente emprego, eu fui diretor de uma empresa. Quando eu fui chamado para o ministério, eu larguei tudo isso. Eu não disse não, Meu Deus. não vou fazer, porque é minha carreira. Eu entendi que Deus estava me chamando radicalmente, então eu mergulhei naquilo ali. Eu olho para trás hoje, eu estou com 50 anos, os meus amigos que estudaram comigo, os meus amigos, alguns são pessoas empresários, ficaram bem mesmo de vida. Eu não Sim. tenho nada, eu tenho hoje à noite o dia que Deus deu e é bênção, eu estou muito melhor do que eu mereço. Mas eu não tenho nenhum constrangimento em encontrar alguns amigos como eu encontro, e digo, olha, eu tenho uma vida tão plena, você não tem ideia de como é viver como eu vivo. Eu tenho uma vida plena, porque eu não vivo só para os meus sonhos, eu vivo agora para partilhar aquilo que o Senhor me deu. Então, Glória a Deus. esse pensamento, né, pastor? A gente escreve, a gente prega, a gente canta,
mas a gente vive tudo aquilo, e tem que viver tudo aquilo que a gente está falando, que a gente está escrevendo. Porque vai ficar, vai ficar. O É legado que verdade. eu deixo, eu sempre digo assim, ó, existe uma diferença muito grande de herança e legado, né? Herança Sim. a gente deixa para as pessoas e legado a gente deixa nas pessoas. Então, Meu Deus. eu Uau. quero que meus filhos ele olhem para a vida deles. Hoje todos eles estão servindo a Deus, servem a Deus integral, trabalham, estudam, fazem faculdade. Gabi já é formada, Jorginho está aí no meio da faculdade, o caçula. Né? O meu mais velho mora na Suíça, conhece a palavra, entende o que é evangelho. Uhum. Então, assim, eu não me sinto de nenhuma forma constrangido, nem me arrependi de ter feito tudo que eu fiz. Eu criei meus filhos na palavra, e eles olham para mim e eles dizem, pai, o Senhor inspira a gente quer ser como o Senhor é com as pessoas. Então, para mim, não tem maior riqueza no mundo do que isso. Glória a Deus, pastor. Que legal, né? Legal. Mais importante do que bens materiais, né? É construir, guardar tesouro onde a traça não come, onde o ladrão não rouba, né? Poxa vida, é assim, eu fico muito feliz de estar ouvindo o pastor hoje, não só porque é live e tal, mas ah, constrange, sabe? Da gente ouvir como Deus tem se movido com aí e tal, e sabe, a gente vê que a gente não é crente ainda não. A gente, a gente precisa se converter muito ainda, viu? Porque realmente não é fácil, não. É um discurso que a gente tem, né? Um discurso pronto de cristão e tal, mas e na hora de abrir mão, né? Na hora do vamos ver mesmo, às vezes a gente foge, né? A gente acha que Deus vai fazer do nosso jeito e tal. Ah, porque eu tô sonhando o sonho de Deus. E às vezes o sonho de Deus é só que você pegue sua cruz e deixe as suas coisas para trás, né? O pastor falou que trabalhou em empresa também, já foi diretor de empresa, né? O pastor falou. Isso. Então, poderia estar. Pode falar, pastor. Eu trabalhei, minha formação, a primeira formação é marketing e publicidade, né? Então, trabalhei na Sim. televisão, trabalhei com TV, trabalhei na Band, Legal. trabalhei no SBT, tinha programa de TV, fui Hum, um programa de varejo, vendia muito pela televisão, né? Eu tipo um ia ao... Botini, pastor. Hã? Tipo Botini, Era, aquele passei ao vivo. do. Eu fui locutor de rádio durante muitos anos, né? Eu tenho toda Uau, a que formação legal. publicitária, né? E quando eu estava para ser chamado para o ministério, para pastorear a igreja de Natal, né? Porque eu sempre fui voluntário, né? Eu sempre fui de dedicação voluntária. E Uhum. eu ia tomar conta do Rio Grande do Norte, a igreja estava praticamente fechando, né? Tinha 20 pessoas na igreja, Meu Deus. bem ruim mesmo aqui. As pessoas aqui conhecem, né? Então eu tinha um sonho, a gente abriu uma empresa, uma agência de publicidade, né? Era Agência de Publicidade Maná, o nome. Eu e minha esposa, a gente, minha sócia, eu ia começar. Já tinha alguns anunciantes com a gente, que eu dava consultoria. E eu tive que largar tudo isso aí, sabe? Abrir mão de um conforto financeiro razoável mesmo, assim, para nível Nordeste e Imagino. passar de integral aqui na obra. Foi bem difícil a decisão, não foi nada assim fácil, não. Né? Os filhos também, escolas boas, né? Se tirar seu filho de uma escola, um top de linha lá em Campina Grande, na Paraíba, e vir para o Rio Grande do Norte, colocar seu filho no Estado, na rede pública, nada contra, né? Mas assim, é Claro, muito claro. complicado, é um choque muito grande. Então, tudo isso a gente Sim, sim. passou. E quando eu olho assim, sabe, percebo como Deus, né? Uma coisa que eu tenho aprendido, sabe, pastor Jorge, é, eu, contentamento. Você entender que todo momento você precisa estar na mão do Senhor. E o que Ele te Amém. der vai ser suficiente. Não precisa você. Então, esse tempo todo que eu estou aqui, né, com a minha família, não tem faltado nada para a gente. Deus tem sido tão gracioso, misericordioso com a gente. Então, a gente segura o que a gente tem mesmo. A feira todo mês a gente consegue, Deus é bom. O carro, a gente tem um carro, o Senhor nos deu. Enfim, Glória a eu Deus. tenho os meus direitos, os meus royalties, então eu vou sobrevivendo, né, com o que o Senhor tem me dado. E quando eu vejo o Salmo 23, que ele diz que o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho sentido falta, né? Não é que nada faltará, vai faltar muita Sim, coisa, mas é assim, aquilo verdade. que é essencial, aquilo que é o pão, aquilo que é o necessário para a gente, Deus não tem deixado faltar. Então, eu estou tranquilo com relação a isso. Abri mão de tudo que eu era e eu acho que foi a melhor coisa da minha vida, porque faltava, sabe, eu não era feliz. Eu estava Sim, com uma boa.
é, tinha uma audiência muito boa no meu programa, eu promovia muitos eventos lá em Campina Grande, e ganhava uma grana muito legal, mas assim, Uhum. não feliz como eu sou hoje, né? Pregando o evangelho, tomando conta de uma igreja relativamente pequena, né? E fazendo o que eu faço, tudo que eu quero, não quero nada além disso aqui. E o que o Senhor quiser acrescentar na minha vida, que Ele acrescente. Mas eu quero dizer a Ele que eu estou muito satisfeito, muito e alegre e feliz com o que o Senhor me deu. Não tenho nenhuma dificuldade com isso aí. Meu Deus, meu Deus. Maravilha. Que glória ouvir isso aí. Jesus amado. A gente reclama às vezes, né? Falta alguma coisa. Esse texto de Salmo 23, 1. Eu não lembro qual que é a tradução. Não sei se o pastor vai saber qual é a tradução, mas ele diz assim: o Senhor é meu pastor, não tenho falta de nada. Não tenho falta de nada. Eu não lembro qual que é a tradução que ele fala Eu, isso. eu, eu gosto daquela King James, né? Que ela parece que King James. ela é mais, Qual? eu não sei A se ela é específica, né? atualizada ou a 1611? Eu acho que é o atualizada. Eu tenho eu tenho algumas. Tenho uma. É porque eu tenho uma irmã que mora nos Estados Unidos e eu Sim. pedi para ela fazer do inglês uma linguagem mais apropriada. Então, o mais apropriado para aquele. Aí ela disse que de nada tem um sentido falta, não tem um sentido falta de nada. Ou Meu seja, Deus. é o contentamento, né? Não é que a gente Sim. não tem. Claro que talvez você queria uma casa melhor, né? Um carro Claro, melhor, claro, claro. maior. Mas assim, o que a gente precisa entender é o que é desejo e o que é necessidade, né? Eu aprendi que a gente não pode ser movido por necessidade, tem que ser movido pelo propósito. Amém, é Então, verdade, pastor. eu não posso tomar decisão porque eu quero, mas assim, eu Sim. preciso fazer, eu preciso disso. Isso vai me fazer bem. Isso vai me manter firme no propósito de Deus. Então, quando eu faço essas perguntas, vem sempre aquela história, né? Deus vai me dar aquilo que Ele quer que eu tenha e aquilo que Amém. é, sabe? O que for a mais do que eu quero não pode se sobrepor ao que Deus quer. Então, o que Deus Amém, é quer verdade. para o Campos é o que o Jorge Campos tem. E se Deus quiser que o Jorge Campos tenha mais alguma coisa, certamente Ele vai dar. E se não, Amém. dê glória a Deus. Dê glória a Deus pelo que Tá você certo, tem, tá certo. né? É isso aí, E pastor. vai seguindo, não é? Eu imagino que seja assim. Amém, amém, pastor. Ó, benção demais. Eu não tenho nem o que falar, viu? Tá certinho. É bom para dar uns tapas na gente, pra gente acordar para as realidades das coisas. A gente às vezes reclama mesmo de barriga cheia, né? É, Não falta veste, não falta alimento, não falta, né? De tudo falta. que tem, não falta nada, né? Como diz o ditado. Então, a gente tem contentamento. Muito bom, pastor. Palavra poderosa. Pastor, é o seguinte, nós estamos com. Daqui a pouco a gente já vai terminar, porque já está quase dando 1 hora, né? E a live no Ah, Instagram ela é 1 hora. é rápido, né? Passa rápido, né, pastor? Passa rápido. Que muito bom esse tempo. Eu gostaria, pastor, pudesse deixar uma palavra para aqueles que estão assistindo. Se bem que o pastor já falou muita coisa assim, muito pertinente, Sim, né? sim. Mas assim, deixasse uma palavra específica direcionada a quem está assistindo e a quem vai assistir, porque daqui a pouquinho essa live vai estar lá no Instagram, vai estar lá no Amém. YouTube também, vou colocar no YouTube e vai ficar no Instagram, então muita gente vai acabar assistindo ainda. O público está um pouco baixo, acho que até por causa desse monte de live que estão fazendo, porque eu É. comecei muito tarde a fazer as lives. Infelizmente, eu acabei acordando tarde, assim, porque na minha cabeça tinha muita gente fazendo. Eu falei, não vou fazer porque vai ser mais uma live no meio de tantas. Mas aí começou a queimar o coração, né? Eu falei, não, sempre tem alguma coisa para ser dita, né? Então, vamos lá. Então, tem algumas lives aí agora, acho que há uns 5, 6 dias a gente vai ter sempre. Mas eu gostaria que o pastor deixasse uma palavra direcionada a quem está assistindo e, se possível, o pastor pudesse fazer uma oração por aqueles que estão assistindo, né, Amém. para que Deus possa ativar nas pessoas essa mesma percepção de mundo, né, para que as pessoas possam, inclusive eu também, né, que eu também quero receber isso, para que a gente possa despertar ainda mais para a necessidade do mundo, para a gente não se trancar dentro do cristianismo bolha, né, mas para a gente levar Cristo para fora, realmente fazer, acho que como que é o nome do autor? O Derek Prince tem um livro dele, ele fala comprados com sangue, né? Ele diz que a igreja ela é como uma loja
e muitas vezes quando ele chega e olha, a cruz está lá no cantinho, né? Ela foi colocado um monte de coisa na prateleira principal e a cruz fica lá no canto. Ele fala, a cruz tem que estar no centro, né? Então eu gostaria que o pastor orasse para que a gente, como Jesus, tome essa, esse desejo de morrer para si mesmo e viver para ele. Então, o pastor, fica à vontade, aproveita, a gente tem 5 minutos ainda aí, tá bom? Tem- São duas frases que não são citadas por pessoas evangélicas, né, protestantes, mas que assim que deu impacto na minha vida. A primeira é da Madre Teresa de Calcutá. Ela diz o seguinte: ela diz que você não tem o direito de passar por uma pessoa sem deixá-lo melhor. Nós não temos esse Meu Deus. direito. Isso aí é Madre Teresa de Calcutá. A segunda frase que eu guardei, e até hoje eu guardo, né, é da irmã Dulce, da Bahia, que também não é protestante. Ela diz: nós Uhum. somos a última porta. Nós precisamos Meu ser a Deus. última porta. Então a igreja Meu precisa ser a Deus. última porta. A pessoa já bateu em tudo que é lugar e foi fechada. A igreja não pode fechar a porta para essa pessoa, né? Que nós somos a Sim, igreja. E mais sim. uma frase que eu queria acrescentar é de John Wesley, o fundador do movimento metodista, quando ele disse: se você não pode trazer alívio, não traga aflição. Então, nós somos os dispenseiros da compaixão, do alívio, né? Vinde, vós que estáis cansados, obrigado, que eu vos aliviarei, né? Vocês vão Amém. receber um jugo suave e vocês vão encontrar descanso para vossas almas. Hoje, pastor, os cristãos, os pseudo-cristãos brasileiros, protestantes, esses que surgem a partir do movimento, não criticando, mas o movimento neopentecostais, eles estão nesse grupo que querem alívio. Mas o Jesus que disse que ia dar alívio também disse que ia dar descanso. Então ele só quer só o alívio. Meu Para a Deus. gente que temos essa visão cristocêntrica, nós queremos o alívio, mas nós queremos o descanso. Nós queremos ficar nos braços de Jesus, né? Eu Amém. gosto muito de Atos 2:42, quando nós vamos ser confrontados com o modelo de igreja, né? O modelo bíblico da igreja está em Atos 2:42. A gente vai ler Sim. também 4:36, que vai falar mesmo praticamente a mesma coisa, quando eles falam que as pessoas perseveravam no ensino ou na doutrina dos apóstolos, eles tinham tudo em comum. A primeiro ponto, eles tinham temor a Deus, né? A gente precisa Uhum. restaurar esse temor a Deus. Eles tinham comunhão, né? Aquilo que falta muito no nosso meio, porque hoje nós estamos experimentando que a comunhão era um fato essencial para a vida da gente e nós não demos É muito valor, verdade. né? Precisando Sim. ter esse valor. Tinham tudo em comum, né? Que é comunhão. As pessoas tinham as suas propriedades, vendiam e repartiam. Ou seja, uma igreja que é cristocêntrica precisa compartilhar e repartir o que tem com as pessoas. Então, quando você tem suas Amém. bases doutrinárias nesse fundamento de igreja, a gente começa a ver como distante está o que a gente construiu e disse que era igreja, entendeu? Então, eu Sim. acho que esse momento, pastor, que a gente está vivendo agora, que a gente está fazendo muita reflexão, né? A gente está pensando muito e lamentando muita coisa, né? Mas eu digo a você, a igreja vai ficar mais forte, a Eu igreja será creio. restaurada, né? Eu creio. Toda crise, né? E a crise nos define, a crise diz quem somos. Então, Sim. a partir dessa crise, dessa e de outras que virão, e de outras que a igreja passou, a igreja sobreviveu. A É igreja depois verdade. sobreviveu, né? A verdade nunca foi tão ameaçada e ela sempre existiu. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras permanecerão. Então, aqueles que Amém. tiverem a sua fé pautada nesse projeto de reino, de igreja, de olhar de igreja, esses vão sobreviver. Possivelmente aqueles que se aventuraram e não tiveram o profundo cuidado com as coisas de Deus e com o que ele pregou, com o que ele viveu, realmente vão ter dificuldade. A minha oração é que cada um e cada uma encontrem o Cristo que, como você disse, na loja está lá, né? O Dietrich Bonhoeffer ele diz o seguinte, que nós estamos vivendo hoje uma realidade de um cristianismo sem Cristo, sem a Pois cruz, é. né? Pois é. De uma conversão sem perdão, sem arrependimento, né? A graça barata, né? A graça barata, né? Então, esse tipo de evangelho que foi ramificado e disseminado pelo nosso país. Mas hoje nós estamos cientes que precisamos mudar. Eu quero orar por você, pelas pessoas, as pessoas que Amém. futuramente, as que estão ouvindo e as pessoas que posteriormente vão ver, tá bom? Vamos orar. Pastor, eu acho que nós vamos ter que começar uma outra live, hein? Porque essa aqui
já tá quase dando uma hora. Mas, ora, pastor, espero que dê tempo. Vamos lá. Senhor, muito obrigado, Deus, pela graça, obrigado pelo pastor Jorge Campos, pela sua vida, Sim, pelo meu Deus. livro Sim, favorito. Deus. Senhor, Sim, restaure Deus. as pessoas e encurte esse tempo, Deus. Nos dê graça, nos dê alegria e que a Amém. nossa não seja essa missão com compaixão e com amor para a vida das pessoas. Continua servindo, Deus. Pai, ao teu povo e que a tua mão poderosa esteja sobre essa nação e sobre as Amém. nações. Que Deus nos Amém. abençoe, abençoe o sistema, o mundo político, essa turbulência. Sim, Senhor, sim. Deus, nós cremos que tudo se resolverá, porque o Senhor é dono de todas as coisas. É E pedimos verdade, Pai. em nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Nós Mas cremos, deu Pai. tempo aí. Amém. Deu tempo, graças a Deus, né? Pastor, quero agradecer. Foi, assim, uma hora fantástica. Nossa, Amém. eu tô saindo moído dessa hora, acredite ou não. Deus falou muito comigo através dessa nossa live. Quero Amém. agradecer muito mesmo. Muito obrigado por ter participado. Espero que a gente possa marcar outras no futuro para a gente conversar mais. Deixa passar esse período aí. Amém. E Amém. que, assim, tá tendo muito, né? Então eu creio que lá na frente a gente vai Mas normalizar as coisas, a você gente vai vai vir aqui marcar. para o sertão conhecer os projetos, vai Então, vir pessoalmente. pastor, vai ser um prazer, de verdade mesmo. Vai ser um grande prazer Vou receber poder você estar indo aqui, aí. Amém. sua Quero família. sim. Pode vir. Quero sim. Levar minha esposa aí. Levar minha Amém. esposa pra gente, né? Natal, e outra, né? Natal é um lugar bem bonito, né? Então, O né? Não, pessoal não passa seria férias ruim, aqui. não. É. Pois é. Não seria nada ruim, não. Mas eu quero agradecer mesmo. Que Deus Amém. possa abençoar o pastor, sua esposa, a sua família, a igreja aí, Natal. Amém. Obrigado mais uma vez. E espero que cada um de vocês que assistiram, que o Senhor possa despertar vocês dessa realidade, assim como falou comigo, posso falar com cada um. E siga lá, pastor, o Instagram é PR É. underline George George Emerick, é Emery. isso, né? É. Isso. Isso aí. Eu vou marcar, vou colocar a reportagem do Gospel Mais. É Aham. Gospel Mais, né? Não, não é Gospel Gospel Mais, Prime. é Gospel Prime. Vou colocar aí no status, então vocês podem ir lá e conhecer melhor. E também vai estar lá marcado o pastor para vocês poderem seguir. Siga ele porque fantástico, sempre tem alguma coisa nova lá. E ele também posta bastante, né, pastor, sobre os trabalhos aí para vocês conhecerem. Tá bom? Então, Deus Amém, meu abençoe irmão. cada um. Obrigado, pastorzão. Tamo junto. E você, Deus abençoe. Amanhã, às 15 horas, vamos ter uma live com o Mike Shea, do Ministério Casa de Davi. Também vai ser um tempo muito poderoso. Você não deve perder essa live. Tá bom? Deus abençoe, gente. Um abraço, pastor. Fica com Deus e até a Amém. próxima. Tchau, Deus tchau. abençoe. Tchau, tchau, meu Amém. irmão.